Olá, caro aluno! Essa é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que falaremos sobre recursos da programação que são as estruturas. Também são conhecidas como registro. Nesta videoaula, falaremos sobre o último recurso que é visto neste curso, em que envolveremos as estruturas. Você verá como criar vetores que têm como tipo de dado alguma determinada estrutura, ou seja, vetores que armazenam em suas posições um conjunto de valores que compõem uma determinada estrutura. Pode-se criar vetores de estruturas como se criam vetores dos tipos de dados primitivos, como você já sabe fazer. Como já foi dito em videoaulas anteriores, o fato de você envolver estruturas em recursos da programação, como vetores, matrizes, funções, não muda em nada o que você já sabe sobre esses recursos, além do fato de que você deve considerar a todo momento, entre as operações desses recursos, a existência dos campos que compõem a estrutura, bem como o acesso a esses campos. No mais, continua no mesmo. Os programas apresentados até o momento só fizeram menção a uma única instância da estrutura, ou seja, nos programas dos exemplos apresentados até o momento, nas videoaulas anteriores, declaramos apenas variáveis simples que tinham como tipo uma determinada estrutura. Sendo assim, essas variáveis armazenavam apenas uma informação representada pela referida estrutura. Vetores, você já sabe o que são. E para criarmos vetores de estruturas, assim como para declararmos variáveis simples que têm como tipo de dado uma estrutura, primeiro é necessário possuir a definição da estrutura, antes de declarar esse vetor dessa estrutura. Vamos entender a criação e manipulação de vetores de estruturas através de um exemplo. Então, suponha que deseja-se manter um registro de informações relativas às passagens rodoviárias de todos os lugares, poltronas, de um ônibus. Cada poltrona do ônibus, na verdade, possui um conjunto de valores a ela associado. Desta forma, pode-se utilizar uma estrutura para representar cada poltrona, passagem, e para agrupar todas essas passagens, podemos utilizar um vetor dessa estrutura. Ou seja, o tipo de dado do vetor será a estrutura que representa uma passagem. E desta forma, cada uma de suas posições, na verdade, estará armazenando uma passagem do ônibus. E assim, teremos então uma coleção, um conjunto de passagens representados em nosso programa de forma prática e funcional, sem a necessidade de criarmos uma variável para cada passagem, o que dificultaria a implementação das operações e principalmente a manutenção do código. Seguindo com a descrição do problema do exemplo, um ônibus possui 44 lugares numerados de 0 a 43, o que coincide com os valores dos índices das posições de um vetor de 44 posições na linguagem C, independente do seu tipo. Esse ônibus passa por várias cidades e em cada passagem de cada passageiro pode ser representada pelo seguinte formulário. Então, cada passagem deve ter como informações o nome do passageiro, o número da passagem, o nome da cidade de onde o referido passageiro irá partir e o nome da cidade para a qual esse passageiro está indo, a data e o horário do embarque do passageiro no ônibus, o número da poltrona que será ocupada pelo passageiro e a distância em quilômetros do trajeto que será percorrido pelo passageiro. Porém, na verdade, o ônibus possui vários passageiros e, consequentemente, é representado por um conjunto de passagens que tem um total de passagens já conhecido. No nosso caso, 44 passagens. Neste caso, o conjunto de passagens do nosso programa pode ser representado por um vetor, como indicado na figura, e cada posição desse vetor, na verdade, armazena o conjunto de informações que representam uma determinada passagem. Sendo assim, cada bloquinho, posição do nosso vetor ilustrado, na verdade armazena 8 valores, que são os campos
da nossa estrutura que representa cada passagem. Transformando essa estratégia de armazenamento em código-fonte na linguagem C, o primeiro passo é definirmos a estrutura que representa cada passagem do ônibus. Temos então os comandos que definem o tipo de dado passagem, que na verdade é uma estrutura composta por 8 campos, sendo que o primeiro deles deverá armazenar o nome do passageiro e, portanto, é um vetor de caracteres, uma string, identificado por nome, sendo que o nome do passageiro no programa poderá conter até 49 caracteres, já que o 50º caractere, neste caso de um passageiro ter 49 caracteres no nome, será ocupado pelo caractere nulo. O segundo campo da estrutura, identificado por número, armazenará o número da passagem, portanto, seu tipo de dado é int. O terceiro e o quarto campos da estrutura também são vetores de caracteres, strings, que armazenam até 20 caracteres e vão armazenar, respectivamente, os nomes das cidades de onde o passageiro irá partir e para onde ele vai. O quinto e o sexto campos da estrutura, que também são strings, de 8 e 5 posições respectivamente, armazenarão a data e o horário de embarque do passageiro no ônibus. O sétimo campo da estrutura deve indicar o número da poltrona a ser ocupada pelo passageiro e, portanto, o tipo de dado desse campo é int. Por fim, temos o oitavo campo da estrutura, identificado como distância, que tem como tipo de dado o tipo float, já que este campo armazena a distância em quilômetros a ser percorrida pelo passageiro e esta informação é um valor numérico real. Temos assim, então, aquele formulário demonstrado na imagem anterior, representado através de uma estrutura implementada em código C. Partimos então para o comando de declaração do vetor de estruturas, no caso, o conjunto de 44 estruturas que representa as passagens do ônibus. A declaração de um vetor cujo tipo de dado é uma estrutura é idêntica à declaração que você já sabe fazer para vetores que têm como tipo de dado os tipos primitivos da linguagem C. Então, seguindo a forma geral de declaração de vetores, devemos indicar o tipo de dado dos valores que serão armazenados nas posições desse vetor. Então tá lá, tipo do nosso vetor é passagem, já que queremos armazenar uma passagem em cada posição do nosso vetor, e na sequência deve ser escolhido um identificador, um nome para o vetor. No nosso exemplo, escolhemos o nome dados passagem para o nosso vetor. E o nome desse deve ser seguido pelo número de posições que o vetor terá, indicado entre colchetes. Tá lá, o nosso vetor, dados passagem, terá 44 posições, que é o número de poltronas do ônibus. Observe que cada posição do vetor de estruturas pode ser vista como uma variável do tipo passagem, ou seja, cada posição pode ter o seu conjunto de valores manipulado de forma individual. Para acessar os valores de uma determinada posição, você fará da mesma forma que já faz com os vetores de tipo de dados primitivos, ou seja, indicar entre colchetes, na frente do nome do vetor, o índice da posição que deseja acessar para leitura ou escrita. Como exemplo, temos o código onde é feita a declaração de uma variável simples do tipo passagem, identificada por P, e também um vetor de 44 posições do mesmo tipo, identificado por dados passagem. Já que a variável P e cada elemento do vetor dados passagem são do mesmo tipo de dado, é possível atribuir à variável P os valores armazenados em uma determinada posição do vetor dados passagem. E é o que está sendo feito na linha seguinte, onde o valor armazenado na posição de índice 1, indicada entre colchetes, ou seja, a segunda posição do vetor dados passagem, está sendo atribuída à variável P. Como ambos têm como tipo uma estrutura, lembre-se que os valores atribuídos em todos os campos da segunda posição do vetor
dados passagem, serão atribuídos aos respectivos campos da variável P. Temos então uma cópia dos valores da segunda posição do vetor dados passagem, a de índice 1, na variável P. Além disso, em cada posição do vetor dados passagem, os campos que compõem a estrutura passagem, que é o tipo de dado desse vetor, podem ser acessados de forma individual. Como exemplo, temos o seguinte código em que é feita a declaração do vetor dados passagem de 44 posições do tipo passagem. Agora, dando atenção à passagem armazenada na terceira posição do vetor, a de índice 2, vamos atribuir o valor 2 ao campo número. Incluímos, então, no nosso código, um comando de atribuição em que o lado esquerdo deve indicar que queremos atribuir o valor no vetor dados passagens. Então, está lá o nome do vetor. E, neste caso, queremos manipular o valor da terceira posição desse vetor. Então, está lá, indicado entre colchetes, o índice da posição, neste caso, 2. Porém, cada posição do vetor, na verdade, armazena uma estrutura. Então, temos que indicar o campo que queremos operar e, neste caso, após chegarmos à referida estrutura, no caso, aqui está nessa posição do vetor, ou referida passagem, no nosso exemplo, o nome do campo a ser acessado, neste caso o campo número, deve ser precedido pelo operador ponto, como você já sabe, para fazer acesso a um campo de uma variável simples, que é uma estrutura. Tendo chegado sintaticamente à variável onde o valor 2 será armazenado, podemos concluir a escrita do comando de atribuição, inserindo o sinal de igualdade, seguido pelo valor 2 que será atribuído. E, claro, finalizar o comando com um ponto e vírgula. A instrução seguinte consiste em ler um valor do tipo float, também através da chamada da função scanf, e armazenar o valor informado pelo usuário no campo distância da estrutura que ocupa a terceira posição do vetor dados passagem. Então, está lá a indicação do local de armazenamento como parâmetro da função scanf, o nome do vetor dados passagem, a indicação entre colchetes do índice da posição que será manipulado, neste caso a posição de índice 2, e como o valor armazenado na posição é uma estrutura, o acesso ao campo distância da estrutura será precedido pelo operador ponto. E, claro, após a indicação do índice entre colchetes. Claro, a sintaxe da função scanf não muda em nada pelo fato de estarmos trabalhando com vetores de estruturas e, neste caso, a indicação do local de armazenamento do valor lido deve ser precedido pelo e-comercial. O comando seguinte também faz uma leitura do valor informado pelo usuário, só que neste caso o valor será armazenado no campo origem da terceira posição do vetor, a de índice 2, e como este campo na verdade é uma string, a leitura pode ser feita com a chamada função getS. Da mesma forma, para fazer a leitura do nome da cidade de destino do passageiro cuja passagem está armazenada na posição de índice 2 do vetor, dados passagem, temos outra chamada, a função getS, passando por parâmetro o campo destino da estrutura que está armazenada na terceira posição do vetor dados passagem, portanto, a posição de índice 2. Por fim, vamos verificar através da estrutura condicional if se o valor armazenado no campo distância da estrutura ou passagem armazenada na posição de índice 2 do vetor é maior que 50. Então, está lá envolvido na expressão lógica que compõe a condição a ser verificada o nome do vetor dados passagem, seguido pela indicação entre colchetes da posição a ser acessada, neste caso a terceira posição do vetor, a de índice 2,
Porém, na estrutura armazenada nesta posição, queremos acessar o campo distância. Então, após chegarmos à estrutura, na posição de índice 2, o nome do campo distância deve ser precedido pelo operador ponto após a indicação da posição do vetor. E caso a condição seja verdadeira, será impresso na tela, através do comando PUT-S, o valor armazenado no campo valor da mesma posição de índice 2 do vetor dados passagem. Agora, observe que todas essas operações estão sendo feitas apenas para a passagem armazenada na terceira posição do vetor. E se quiséssemos realizar todas essas operações para cada uma das estruturas armazenadas entre as posições do vetor dados passagem? Neste caso, para repetir as ações, basta inserir os referidos comandos dentro de uma estrutura de repetição, como por exemplo o comando for. Para tanto, vamos declarar mais uma variável do tipo int, identificada como i, que será utilizada como contador entre as iterações do comando for. Repetimos a declaração do vetor de estruturas dados passagem e, na sequência, implementamos o comando for, em que a variável i terá seu valor variando entre 0 e 44, incrementado de uma unidade ao final de cada iteração do loop, mas enquanto este valor for menor que 44, ou seja, de 0 a 43, serão repetidas as ações. Atribuir o valor armazenado na variável i ao campo número da estrutura armazenada na posição de índice i do vetor dados passagem. Ler do teclado um valor do tipo float e armazená-lo no campo distância da estrutura armazenada na posição i também do vetor dados passagem. Ler uma string e armazená-la no campo origem da estrutura armazenada na posição de índice i do vetor dados passagem. Ler outra string e armazená-la no campo destino da estrutura também armazenada na mesma posição de índice i do vetor dados passagem. E, por fim, entre os comandos que serão repetidos, verificar se o valor armazenado no campo distância da estrutura na posição de índice i do vetor dados passagem é maior que 50. E caso esta condição seja verdadeira, imprimir na tela do computador o valor armazenado no campo nome da mesma estrutura na posição i do vetor dados passagem. Vamos ver agora uma alternativa para a inicialização de variáveis ou vetores que têm como tipo uma determinada estrutura. Para tanto, vamos considerar a definição do tipo produto através do comando tuckdef, que na verdade é uma estrutura composta por dois campos. O primeiro, identificado como código, que é do tipo int, e o segundo, que é um vetor de 120 posições do tipo char, portanto uma string, identificado por descrição. Pode-se inicializar um vetor de estruturas ou uma variável simples cujo tipo é uma estrutura no momento de sua criação. E no caso de vetores de estruturas, isso é feito como o código abaixo. Temos então a declaração do vetor estoque de 6 posições, do tipo produto, que é o tipo criado acima. Porém, na declaração do vetor já existe o comando de atribuição e do lado direito um conjunto de valores a serem utilizados para serem armazenados no vetor. Na verdade, você já conhece essa forma de inicialização de vetores, em que os conjuntos de valores a serem atribuídos às posições do vetor são informados entre abre e fecha chaves. Neste caso, como as posições do vetor, na verdade, armazenam uma estrutura, daí a necessidade de utilizarmos um novo conjunto de abre e fecha chaves e entre esses dois caracteres informarmos os valores que serão atribuídos a cada um dos campos da estrutura que é tipo do vetor, neste caso a estrutura produto. No exemplo, a primeira posição do vetor estoque será preenchida pelo valor 235 no campo código e pelo texto teclado USB
no campo descrição. A segunda posição do vetor será preenchida pelo valor 245 no campo código e o campo descrição será inicializado por nenhum valor informado pelo usuário, já que foi omitido o segundo valor, que deveria ser um texto, uma string. Observe que, além desta informação que foi omitida, não existe informação suficiente para inicializar todas as posições do vetor estoque, já que temos apenas 3 jogos de abre e fecha chaves, ou seja, 3 estruturas apenas serão inicializadas, e o vetor, na verdade, possui 6 posições. Esse tipo de inicialização é perfeitamente aceitável e se o número de elementos inicializados for menor que os alocados em memória, ou seja, menor que o número de posições do vetor ou menor do que o número de campos da estrutura, o restante do vetor ficará zerado se o campo da estrutura é de um tipo numérico, tipo, por exemplo, int, float, double, etc., e ficará vazio caso o tipo do campo da estrutura seja uma string. No exemplo, o índice 1 do vetor, ou seja, a segunda posição do vetor, terá a descrição vazia e os índices 3, 4 e 5 terão o código 0 e a descrição vazia. Voltando a falar de vetores de estruturas, vamos a um outro exemplo mais completo. Considere que você está fazendo um programa que leia o nome e as 4 notas escolares de 8 alunos. Esquematicamente, podemos abstrair o cadastro de notas escolares dos 8 alunos como sendo um conjunto de 8 fichas, onde cada uma contém como informações o nome do aluno e o conjunto das 4 notas obtidas por esse aluno. Vamos considerar também que essas fichas sejam numeradas de 0 a 7, que são os índices de um vetor na linguagem C. Trazendo o conjunto de fichas para a abstração gráfica esquemática que já estamos acostumados a fazer para vetores, é como se tivéssemos um vetor de 8 posições e, portanto, indexado pelos valores de 0 a 7, e cada uma dessas posições desse vetor, na verdade, armazena uma estrutura que definiremos que representará a ficha do cadastro de notas de alunos. Passamos, então, para a implementação do código que fará a leitura e impressão dos dados dos 8 alunos. Então, temos o código abaixo, em que é feita a definição da estrutura que representará cada aluno e a declaração do vetor que armazenará os dados dos 8 alunos. Temos então a definição do tipo de dado aluno através do comando typedef, e esse tipo de dado, na verdade, é uma estrutura composta por 2 campos. O primeiro, identificado por nome, é uma string de 40 posições, e o segundo, identificado por notas, é um vetor de 4 posições, porém do tipo float. Já na implementação da definição da função main, temos a declaração do vetor notas alunos de 8 posições, que é o número de alunos a ser considerado no problema, e o tipo de dado desse vetor é aluno, que é o tipo definido acima, no caso, a estrutura, que representa cada aluno. Incluímos então no código, fora da função main, a definição do procedimento ou função sem retorno, que faz a leitura dos dados do aluno. Então, o tipo de retorno da função é void, o nome escolhido para a função é leVetorAlunos, e a função recebe um parâmetro e, na verdade, na chamada dessa função deverá ser passado um vetor do tipo aluno de 8 posições necessariamente. No corpo da função, esse parâmetro, essa variável, será identificado por A. O primeiro comando executado pela função é declarar 2 variáveis do tipo int, identificadas por i e j, respectivamente. Suas variáveis são utilizadas como contadores entre as iterações de estruturas de repetição, no caso, os comandos for. Na sequência, temos a inclusão da estrutura de repetição for
para percorrermos todas as posições do vetor A e realizarmos operações de leitura sobre as estruturas armazenadas entre as posições desse vetor. Neste comando, o for, o valor da variável i varia entre 0 e 8, sendo incrementado de uma unidade após cada iteração, enquanto o valor de i for menor do que 8, ou seja, entre 0 e 7, serão repetidos os comandos. Já que a função tem como objetivo fazer a leitura dos campos das estruturas do vetor A, que é o parâmetro da função, o primeiro campo a ser lido para cada posição i do vetor é o campo nome. E como este campo é uma string, podemos chamar a função getS, passando por parâmetro o local onde será armazenado o texto formado pelo usuário, que no caso é o campo nome da estrutura armazenada na posição i do vetor parâmetro A. Na sequência, temos que ler as 4 notas do aluno representado pela estrutura armazenada na posição i do vetor A, porém, as 4 notas do aluno serão armazenadas no campo notas da estrutura aluno, que na verdade é um vetor de 4 posições do tipo float. Sendo assim, para percorrermos todo o vetor notas, que é o campo da estrutura, e lermos e armazenarmos todas as notas do aluno, vamos precisar de uma nova estrutura de repetição, neste caso um outro comando for, dentro do que já existe. E neste caso, neste comando for, o valor da variável j, já declarada, variará de 0 a 4, e enquanto o valor de j for menor que 4, ou seja, de 0 a 3, será repetida a ação, que é a leitura do valor do tipo float, que será armazenado na posição j do vetor notas, que é campo da estrutura na posição i do vetor A. Então, tá lá, como parâmetro da função scanf, a indicação de que queremos guardar o valor real informado pelo usuário no vetor A, na posição de índice i desse vetor, que representa o aluno em questão. E como temos uma estrutura nessa posição, um aluno que indicamos que queremos guardar a nota informada no campo notas, que na verdade é um outro vetor, e então temos que indicar a posição desse vetor que queremos acessar para armazenar o valor, neste caso, a posição de índice j. Com isto, vamos ler todas as 4 notas de um aluno e, feito isso, passaremos para o próximo aluno e novamente faremos a leitura do nome desse aluno e também a leitura das 4 notas. Então está lá o comando scanf, a chamada função scanf, sendo passado como parâmetro o vetor A, precisamente na posição i, e nessa posição queremos acessar o campo notas, porém como é um vetor, vamos acessar especificamente a posição j desse vetor. Agora, ressaltando mais uma vez que o parâmetro da função LeVetorAlunos é um vetor de estruturas. Assim como ocorre com tipos básicos, alterações feitas em uma variável passada por parâmetro não têm efeito fora da função, ou seja, uma variável simples que é o parâmetro da função. Porém, alterações feitas dentro de uma função em um vetor, que é parâmetro dessa função, são mantidas fora da função, ou seja, assim como os parâmetros vetores de tipos primitivos, os parâmetros de funções que são estruturas, que são vetores de estruturas, são passados por referência para a função no momento da chamada. E por isso é passado o endereço de memória onde o referido vetor já está armazenado para que a função possa acessar tais posições e manipular os valores ali armazenados. Com isso, esses valores também serão alterados, serão vistos como alterados quando a execução da função é encerrada. Então, formalizando,
Temos o primeiro comando for, que é um laço incluído no código para que possamos passar por todos os 8 alunos e fazer a leitura das informações de cada um deles. Temos então a chamada função getS para fazer a leitura do nome de cada aluno e armazenar na posição I, que representa cada um desses alunos, no vetor A. E para ler as 4 notas de cada aluno, que estão armazenadas no vetor, é necessário uma outra estrutura de repetição. E na indicação do local de armazenamento da nota de cada aluno, temos a variável I indicando a posição do aluno no vetor A e a variável J indicando a nota do referido aluno no vetor notas. Passando então para o procedimento em que é feita a impressão dos dados dos 8 alunos, o processo de escrita na tela do computador de um vetor de estruturas é similar ao de escrita, visto anteriormente. Para tal atividade, temos a definição da função imprime vetor alunos. E o tipo de retorno dessa função é void, o nome escolhido para a função é imprime vetor alunos, e essa função, assim como a anterior, também recebe um único parâmetro identificado como A, que é um vetor do tipo aluno e, portanto, um vetor de estruturas. A função também declara as variáveis I e J do tipo int, que também serão utilizadas como contadores entre as iterações de repetições. Temos então o comando for para percorrermos o vetor A, onde o valor da variável I varia entre 0 e 8, e enquanto for menor que 8, ou seja, de 0 a 7, serão repetidos os comandos. Impressão na tela do valor armazenado no campo nome da estrutura da posição de índice I do vetor A, e como este campo é uma string, podemos chamar a função PATS passando por parâmetro este campo, indicando que, na verdade, é o campo da posição I, é o campo nome da posição I do vetor A. Temos então o comando for, um outro comando for, que utilizaremos para repetir a ação de acessar uma posição do vetor de notas do aluno e imprimir o valor armazenado na referida posição, e sendo assim, já que este vetor tem 4 posições, o valor da variável J varia de 0 a 4, e enquanto for menor do que 4, ou seja, de 0 a 3, será repetida a ação de imprimir na tela, através da chamada função printf, o valor do tipo float armazenado na posição J do vetor notas, que é campo da estrutura armazenada na posição I do vetor A. Temos então todos os recursos implementados neste exemplo, com o acréscimo da definição da função main, que declara um vetor identificado por turma do tipo aluno e chama as 2 funções implementadas, neste caso as funções leVetorAluno e imprimeVetorAluno, passando por parâmetro o vetor turma. E para fecharmos esta videoaula, vamos a um segundo exemplo envolvendo vetores de estruturas. Neste caso, temos a presença da diretiva define, em que está sendo criada a constante identificada por tan, que armazena o valor 4. Na sequência, temos a definição do tipo de dado produto, através do comando typedef, que na verdade é uma estrutura composta pelos campos código de tipo int e descrição, que é uma string de até 120 caracteres. Depois, temos a definição da função main, que onde é feita, a declaração de um valor de um vetor de tamanho tan, ou seja, de 4 posições, cujo tipo de dado é produto. Na sequência, é feita a chamada a uma função chamada leProdutos, sendo passado por parâmetro vetor estoque, declarado acima. Em seguida, é feita a chamada a uma outra função, que é a função imprimeProdutos, sendo que o vetor estoque também é passado por parâmetro para esta função. A implementação das definições das funções leProdutos e imprimeProdutos é bem similar às implementações já vistas
para outras funções que leem e imprimem os valores armazenados em um vetor de estruturas. E no caso da função ler produtos, que recebe por parâmetro um vetor do tipo produto, necessariamente de tamanho tan, ou seja, 4, o vetor parâmetro será percorrido através da estrutura de repetição for, e para cada campo será feita a leitura do valor a ser armazenado no campo código e no campo descrição de cada uma das posições do vetor P, que é o parâmetro recebido pela função. E no caso da função imprime produtos, que também recebe por parâmetro um vetor do tipo produto, necessariamente contendo tan posições, será feita a declaração da variável i, de tipo int, que será utilizada como contador na estrutura de repetição for, utilizada para percorrer mais uma vez todas as posições do vetor de estrutura. E a cada iteração, imprimir através da chamada à função printf os valores armazenados nos campos código e descrição de cada uma das estruturas armazenadas nas posições i do vetor p, que é o parâmetro recebido pela função. Fechamos aqui a última videoaula, que tem como objetivo explicar mais um recurso da programação que você poderá incluir nos seus códigos, que são as estruturas. Sugiro que você assista aos vídeos em que são demonstradas possíveis soluções para alguns dos exercícios que envolvem estruturas e, claro, que faz os outros exercícios contidos no material da disciplina. Bons estudos!